Quando uma criança desaparece de uma pequena comunidade, rapidamente vizinhos, amigos e familiares entram em pânico. Em um lugar onde todos se conhecem, ninguém imaginaria que algo assim poderia acontecer. Isso muda completamente a forma como vemos o lugar onde crescemos e onde sempre achamos que estávamos seguros. E quando 5 crianças de uma vila rural da Coreia do Sul desaparecem, a vida de toda a comunidade mudou para sempre. Em 26 de março de 1991, um feriado devido às eleições locais, todo mundo estava em casa e as escolas fechadas. Um dia raro no meio da semana para os adultos descansarem e as crianças se divertirem. 6 crianças que moravam no distrito de Daegu, com idades entre 8 e 12 anos, e que moravam no bairro de Songso, decidiram passar o dia procurando ovos de sapo, rãs ou salamandras em um riacho na encosta do Monte Waryong, um costume muito praticado na região. Todas as crianças locais gostavam de brincar na área, devido à beleza natural da região, com rios que fluíam por toda a montanha. A montanha por si só não era muito alta, suas trilhas eram relativamente fáceis de seguir, mas todo cuidado tinha que ser tomado para não se perder, devido a alguns pontos traiçoeiros. Mas o desejo de apanhar ovos de rãs levou essas 6 crianças a seguir por um caminho diferente. Os 6 meninos eram alunos da mesma escola, suas famílias eram amigas e eles moravam no mesmo bairro. Seus nomes eram Hu Seo-won, de 12 anos, Jo Hu-yeon, de 11 anos, Kim Yong-ju, de 10 anos, Park Chan-hee, de 9 anos, Kim Jong-sik, de 8 anos e Kim Tae-ron, de 9 anos. Perdoem a pronúncia, mas eu realmente não sei a fonética correta do coreano. Pois bem, vale salientar que muitas pessoas se referem aos meninos como sendo mais velhos ou mais jovens. Isso acontece porque o cálculo da idade na Coreia do Sul é diferente do nosso. Bom, com o sol batendo em suas costas e um jarro para guardar os ovos na cabeça, além de um enorme desejo de se aventurar, os 6 meninos estão excitados e, sem perceber, andam alguns quilômetros fora da trilha principal. Passava das 9 da manhã quando eles decidiram subir a montanha e durante a maior parte do dia tudo parecia normal, inclusive alguns moradores da região relataram ter visto os meninos conversando ou andando pela área. Perto do meio-dia, Kim Tae-ron, de 9 anos, resolve voltar para casa, pois está com fome. E os outros 5 meninos que ficaram na montanha nunca mais seriam vistos com vida novamente. Algum tempo depois, o pai de Hong Xion recebeu uma ligação do professor de taekwondo, dizendo que seu filho não compareceu à aula marcada para as 13 horas. Ele percebeu que algo muito errado havia acontecido e resolveu sair à procura dele. O homem passou na casa de todos os seus amigos e andou por várias ruas, mas não encontrou nada. Rapidamente, outras pessoas se juntaram a ele e começaram as buscas pelas redondezas. Enquanto procurava pelo seu filho, o homem notou que não foi só ele que não tinha voltado para casa. Naquela tarde, os pais das outras crianças também se juntaram às buscas. Eles foram rumo à montanha. O grupo se dividiu em 3. Alguns foram para o lado esquerdo da montanha, onde havia uma base do exército. Outro grupo seguiu pela trilha principal, que dava acesso a um riacho, conhecido por muitos garotos que gostavam de procurar ovos de rãs. E o terceiro grupo foi até um grande lago na região. Ao anoitecer, eles resolveram voltar para a vila e entraram em contato com a polícia. Infelizmente, os policiais pareciam não estar muito interessados com o sumiço dos garotos. Eles chegaram a cogitar que as crianças estavam pregando uma peça, ou que teriam fugido por conta própria. Os familiares, então, entraram em contato com o jornal local, mas eles estavam focados nas eleições e soltaram apenas uma pequena nota no dia seguinte. O redator do jornal também disse que as crianças voltariam em breve, que era para os pais não se preocuparem. Naquela época, as crianças não podiam simplesmente mandar mensagem para os pais, dizendo que iriam chegar tarde em casa. Além disso, não era costume dos meninos ficarem fora depois do pôr do sol. Os pais sabiam que algo não estava certo, e logo a frustração se transformou em pânico. Os pais começaram a culpar uns aos outros pelo sumiço dos garotos, acusando o filho de um de ter levado o filho do outro, ou mesmo que nenhum deles estava acompanhando as crianças. Dias se passaram e ainda não havia qualquer sinal deles, até que a delegacia foi tomada por uma multidão de pessoas que exigiam alguma atitude e finalmente
um pequeno grupo de busca foi montado com oficiais, além de familiares, para fazer uma ronda na região. Eles procuraram por toda a montanha e arredores, até que no quarto dia de buscas, uma das famílias recebeu um telefonema aterrorizante. Uma voz estranha do outro lado da linha disse o seguinte: "Eu estou com seu filho e os outros. 2 deles estão muito doentes." O homem pediu um resgate e falou o dia, hora e lugar para o dinheiro ser entregue. Os pais chegaram ao local combinado enquanto os policiais ficaram de alerta. Mas horas se passaram e ninguém apareceu. Até hoje, nunca foi confirmado se essa ligação era verdadeira ou apenas um trote. Mas com certeza, isso destruiu totalmente a esperança dos familiares. Devastados, os pais dos meninos abandonaram seus empregos para percorrerem o país na esperança de encontrá-los, distribuindo panfletos por todos os lugares e relatando o sumiço em diversos jornais, mas sem resultado. Com o alarde dos pais, o caso se tornou conhecido em todo o país e o governo liberou mais de 300 mil policiais, além de militares, para vasculharem a montanha, os rios, os reservatórios, as estações, numa busca que se estendeu por todo o país e durou várias semanas. Empresas e cidadãos anônimos conseguiram levantar um valor de $35 mil como recompensa para quem encontrasse as crianças. A escola onde os meninos estudavam organizou uma campanha com cartazes com a inscrição: "Encontrem os Frog Boys", ou os Meninos Sapo, e as empresas de laticínios colocaram as fotos dos jovens nos pacotes de leite. O caso finalmente chamou a atenção da mídia nacional e as fotos dos 5 meninos foram repetidamente espalhadas por todos os lugares. No entanto, a investigação continuou de forma lenta e os pais manifestaram suas insatisfações com a ação realizada pela polícia no início das buscas. Eles disseram que os policiais estavam mais interessados em encerrar o caso do que realmente resolvê-lo. A hipótese de que as crianças teriam fugido foi levantada, mas rapidamente descartada, pois não havia evidência de maus tratos ou qualquer outro conflito. Apesar de pobres, os pais dos meninos eram pessoas de boa índole e trabalhadores conhecidos. E também era muito difícil eles terem se perdido numa região tão conhecida como aquela. Mas era possível, porém, se fosse esse o caso, ao cair da noite e com a iluminação dos postes de luz da cidade, eles com certeza encontrariam um caminho de volta. Estava claro para os pais que alguém foi responsável pelo sumiço dos meninos. A repercussão do caso foi tão grande que em 1992, um ano após o desaparecimento, um filme intitulado Frog Boys foi lançado. Durante quase 10 anos, nada aconteceu, e todas as investigações policiais, que apesar de lentas, continuaram até 2001, mas levavam a um beco sem saída, sem que uma única pista fosse encontrada. A especulação foi enorme, com teorias que iam da possibilidade de os meninos terem sido raptados pelos inimigos ancestrais do país, a Coreia do Norte, até a hipótese deles terem sido raptados pelas autoridades da Coreia do Sul, que recolheram os jovens para os submeterem a experiências médicas. Obviamente que, num caso como este, a teoria de abdução alienígena também foi levantada por muita gente e algumas pessoas até chegaram a desconfiar dos pais dos meninos. Até que, em 26 de setembro de 2002, um homem que caminhava pela montanha encontrou o que parecia ser fragmentos de ossos e tecidos. 11 anos depois, os corpos das crianças foram encontrados. A polícia chegou ao local e conduziu uma escavação completa na área e todo mundo ficou surpreso quando, de repente, depois de tanto tempo e tantas pesquisas na montanha, eles realmente encontraram os restos mortais de todos os 5 meninos. Os corpos estavam juntos um sobre o outro, e as autoridades sugeriram que eles teriam morrido de frio. Contudo, os cadáveres estavam a apenas 2 quilômetros de suas casas, e com toda certeza eles teriam sido vistos na época das buscas, principalmente porque a região onde foram encontrados, no sopé da montanha, era uma área constantemente iluminada por faróis de carro que passavam na estrada próxima. Mas, pelo menos agora, finalmente, os pais podiam colocar seus filhos para descansar. Após os funerais, os restos mortais foram cremados e em seguida espalhados numa cerimônia coletiva com toda a comunidade no rio Nangon. A polícia começou a estudar a possibilidade de homicídio, pois
Em um exame pericial, foram descobertas perfurações em alguns crânios. Em uma segunda análise, um dos peritos levantou a hipótese de que as crianças foram amarradas antes de serem mortas e sofreram algum tipo de violência. Os peritos forenses descobriram também que os crânios de 3 das crianças mostraram traumas contundentes, possivelmente feitos com uma ferramenta de metal, e provavelmente alguns lutaram por sua vida. Ainda em 2002, rumores levantam a possibilidade de as crianças terem sido mortas acidentalmente por caçadores ou até por militares que poderiam estar realizando treinamento na região. Porém, tudo indica que elas foram mortas com um tiro de arma usada para abater animais em matadouros, mas nada foi provado. Em 2006, o caso foi arquivado. Em fevereiro de 2011, um documentário chamado Children recontou a história dos meninos sapo e mostrou depoimentos inéditos de familiares e antigos colegas das crianças que hoje teriam cerca de 30 anos. Em 2015, uma Assembleia Nacional mandou reabrir as investigações, caso sejam encontradas novas evidências ou suspeitos. Infelizmente, a verdade sobre o que aconteceu com os meninos sapo permanece sem solução e cheia de conspirações e incertezas até hoje. A família ainda tem esperanças de que alguém, em algum lugar, saiba a verdade e quem sabe ela venha à tona algum dia. O mais incompreensível neste caso é que, não muito depois do incidente, vários soldados, policiais e outros voluntários, além de familiares, foram mobilizados para fazer uma extensa busca na montanha, mas os restos mortais só foram encontrados 11 anos e 6 meses depois. A montanha tem 300 metros de altura, mas não é muito íngreme. Hoje, as colinas adjacentes do bairro que dão acesso à montanha foram transformadas em parques para que as crianças não subam mais na montanha. Postes de luz e câmeras de segurança também foram instaladas. Enfim, este é um caso triste e revoltante ao mesmo tempo. É incompreensível imaginar pelo que essas crianças passaram e a dor de seus familiares. Este ano, em 2021, um usuário anônimo fez um comentário num vídeo sobre o caso numa rede social da Coreia do Sul. O comentário afirmava que o professor de geografia das crianças poderia ser o culpado. Este comentário chamou a atenção de um dos parentes dos meninos, que procurou a polícia para saber se algum funcionário da escola foi investigado na época. Mas rapidamente descobriram que todos os professores estavam ajudando nas eleições locais. E você? O que acha que aconteceu? Eles morreram de frio? Foram raptados, mortos e depois deixados na montanha? Será que morreram devido a algum treinamento militar mal sucedido? Ou será que algum caçador atingiu um dos meninos acidentalmente e acabou com a vida dos demais para nunca ser descoberto? Como uma única pessoa imobilizaria 5 crianças? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todas as nossas redes sociais, bem como as nossas campanhas de apoio, Apoia-se e Seja Membro, e claro, o nosso e-book de Jack, o Estripador. Não esqueça também de nos seguir em nosso Instagram, @paralelometafórico. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.